E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre educação financeira. Aqui a gente quer te deixar rico. E hoje eu vou fazer o meu top 5 dos REITs americanos, que são ali os primos dos fundos imobiliários. Então vamos para a lista. Como sempre, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, que eu sei que você não é inscrito, tá assistindo os vídeos aí e não se inscreve, então se inscreve que é pra não perder nada. Tá, mas antes de começar a falar da lista, eu quero falar sobre algo muito importante, que são os fatores que fizeram os REITs performar melhor nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Então, quais foram os fatores que levaram os REITs a performarem bem, né? O que é que define um REIT ser bom ou não? Então, temos 5 fatores. O primeiro seria o setor. Então, quando o setor é bom, é muito provável que aquele REIT, que aqueles ativos ali daquele setor performem bem, porque ele já está dentro de um setor que está performando bem. O segundo é o baixo dividend yield, e isso, para quem faz análise olhando só para dividend yield, é uma facada nas costas ali, né? Porque vejam que na verdade o que faz um REIT performar bem é um baixo dividend yield, não um alto. Então, muito interessante isso aqui. Tá, mas por que isso acontece? Bem, pessoal, geralmente os REITs eles têm um poder de se alavancar um pouco mais do que os fundos imobiliários, né? Eles não são tão engessados, então eles conseguem reter mais capital, já que a obrigação deles é pagar uma porcentagem do lucro líquido e não da receita. Então eles conseguem se alavancar um pouco mais. Talvez por isso um dividend yield baixo faça com que eles performem melhor, né? Porque eles conseguem crescer mais, muito mais do que os fundos imobiliários. O terceiro fator é o preço. E por incrível que pareça, os REITs mais caros foram os que performaram melhor. Então essa vai especialmente para os analistas de preço sobre lucro. Então essa é para vocês. Aqueles que dizem que não vão comprar uma ação porque ela tá cara. O quarto fator é o baixo endividamento. E por que isso acontece? Bem, os REITs não têm vantagem nenhuma tributária em ter dívidas, né? Para uma empresa aqui no Brasil, é bem interessante que ela se endivide. Isso gera até um pouco de valor para o acionista, né? Uma dívida baixa. Mas para os REITs isso não gera nenhum valor tributário. Eles não ganham nada com isso. Eles não ganham nenhuma isenção fiscal por se endividar, entendeu? Então, assim, não vale a pena. Então, consequentemente, os REITs que têm uma baixa dívida performaram melhor, porque, consequentemente, eles têm um resultado melhor, já que eles não têm dívida para pagar. E, por fim, é o valor de mercado. Então, os REITs maiores também performaram melhor, já que a gente sabe aqui, se você acompanha a gente, market share é uma das principais vantagens competitivas, né? Então, um REIT gigantesco, ele tem sinergia em muitas coisas e acaba performando melhor, acaba tendo um resultado melhor. Agora vamos lá, baseado nesses principais fatores, eu fiz o meu top 5. Então vamos começar pelo quinto REIT dessa lista, que é o NHI. Bem, para quem não conhece, o NHI é o REIT dos velhos. Pode falar isso não? Como assim o REIT dos velhos? O REIT dos asilos, pessoal. É o REIT do setor de healthcare, ou para falar mais claramente de senior housing, que seriam asilos, né, no final das contas. Não são os asilos como aqui no Brasil, mas é tipo um asilo de rico. É um asilo que tem coisa pra caramba, que tem um ciclo social ali que os velhos lá nos Estados Unidos adoram. E esse é o principal tipo de imóvel do NHI. Mas eles têm outras coisas também no setor de saúde, eles têm hospitais, eles têm escritórios médicos e mais outros imóveis ali na área da saúde. Eles têm 242 imóveis, então é imóvel pra caramba. Me diz qual é o fundo imobiliário aqui no Brasil que tem tanto imóvel. Tem um dividend yield de 6,3%. Então é um dividend yield até alto. Como eu falei, os REITs que performaram melhor foram os que têm um dividend yield baixo, mas dividendo nunca fez mal a ninguém, né, pessoal? Se o REIT é bom e tem um dividend yield legal, melhor ainda. A dívida líquida por EBITDA dele está em 4,9. Então não é uma dívida muito alta, é uma dívida ali meio termo, considerando os REITs, né? É bem tranquila ali, é uma dívida que está controlada, está na média dos REITs. É um REIT que tem um valor de mercado de 3 bilhões de dólares. Então se a gente olhar aí o NHI, ele está aí em 11º da lista. Então não é um REIT muito grande, gigantesco, existem REITs bem maiores, tá? Mas é um REIT que performou muito bem. Então vamos olhar o FFO, que seria o lucro líquido dos REITs, né? Que a gente não olha lucro líquido nos REITs, a gente olha o FFO, que seria o resultado das operações dos REITs. Então se você for botar o lucro líquido entre amortização e muitas outras coisas, e aí acaba meio que bagunçando esse resultado. Então a gente olha FFO no caso dos REITs.
E o FFO do NHI tá aí, ó, pessoal. Olha esse gráfico. Lá em 2010 era de aproximadamente 80 milhões e hoje está em 240 milhões de dólares. Então aumentou bastante em 10 anos, né? Ele praticamente triplicou em 10 anos. Então é um resultado muito bom. E o outro número que a gente olha é o FPS, que seria o FFO por ação, que é basicamente o lucro por ação no caso das stocks, no caso das empresas que a gente olha. E o resultado também é excelente, né? Se a gente olhar aí o FPS, era um FPS de 3 lá em 2010 e hoje é um FPS de 5,11, então também é um resultado muito legal para os REITs. Agora vamos para o quarto dessa lista, que seria o PSA, o Public Storage. E bem, pessoal, o setor do PSA é o setor de storage. Não é um setor muito conhecido aqui no Brasil, mas basicamente são armazéns, mini galpões que o pessoal aluga para guardar tralha. Pode ser de qualquer tamanho, pode ser um bem pequenininho ali de 2 metros, um enormes que dá para guardar até uma lancha dentro, por exemplo. Então, lá nos Estados Unidos esse tipo de imóvel é bem comum. Tanto que o PSA tem 2.500 imóveis, então olha o tamanho desse negócio, é gigantesco. Tem um dividend yield de 2,7%, o que é considerado bem baixo aqui, mas como eu falei para vocês, dividend yield baixo é um dos fatores que fizeram os REITs performar melhor. Tem uma dívida líquida por EBITDA de 2,1, que é uma dívida bem baixa, é uma dívida quase nula se for comparar com os REITs. Os REITs costumam ser bem alavancados, tem aí na casa de 8 para lá de dívida líquida por EBITDA, então uma dívida de 2,1 é uma dívida bem baixa. Mais uma vez, um dos fatores que fizeram os REITs performar bem. O valor de mercado do PSA é de 54 bilhões de dólares e ele é o maior que tem no setor dele. Isso é muito importante, mais um motivo que fizeram os REITs performar bem. Então vejam que o PSA se encaixa em quase todos os motivos, quase todos os fatores. Agora vamos olhar o FFO e o FPS do PSA. Vejam esse gráfico, tem nem o que falar. O FFO, que era de 800 milhões em 2011 e hoje está em quase 2 bi. Então vejam que ele duplicou de tamanho, mais do que duplicou em 10 anos. E o FPS segue bem parecido, né? Em 2010 ali estava na casa dos 5, mais ou menos, por ação, e hoje está em 10,61. Então também cresceu bastante o FPS, né? O lucro por ação. Então PSAI, meu top 4 REITs. Vamos para o terceiro. O terceiro REIT dessa lista é o AMT. E quem é o AMT? O AMT é um REIT do setor de torres de telefonia, de antena de celular. Ah, Nathan, e isso é bom? Bem, eles têm 180 mil torres de celular pelo mundo inteiro praticamente. É um dos maiores REITs americanos, é gigante. Tem um dividend yield de 1,8%, bem baixo. Mas como eu falei, esse é um dos fatores que fizeram os REITs performar bem. A dívida já não é tão baixa, está na casa dos 8%. Então a dívida não é tão baixa assim, é uma dívida ali que já está no limite dos REITs, como eu falei. É para ficar de olho, mas também não é nada de muito ruim, é uma dívida ali normal para REITs. Agora o valor de mercado desse negócio, 132 bilhões de dólares. É muito grande, mais uma vez é o líder de mercado no setor dele, né, no setor de torres de telefonia. E o FFO, olha esse FFO, 2010, 1 bilhão, hoje 5 bilhões, então em 10 anos multiplicou por 5, muito bom. Para um REIT, para um setor imobiliário, é muito bom isso aqui. O FPS segue o mesmo padrão, a mesma curva ali, né? Em 2010, 2 dólares por ação e hoje 10,7 dólares por ação. Então, um resultado absurdo, um valor absurdo gerado para o acionista. E agora vamos para o top 2, que é o TRNO, terreno, ele mesmo. É um REIT do setor industrial que seria comparável com os galpões logísticos aqui no Brasil, no caso dos fundos imobiliários, que vocês já conhecem bem. Eles têm atualmente 222 imóveis, então mais uma vez é uma quantidade considerável de imóveis. Tem um dividend yield de 2,6, que não é um dividend yield muito alto, mas é um dos fatores que fizeram performar bem, como a gente já viu aqui. Tem uma dívida líquida por EBITDA de 3,1, então bem baixa também, considerando os REITs, está bem tranquilo. Mais um fator bom de performance. Tem um valor de mercado de 4,6 bilhões de dólares, então não é um REIT grande. Não está nem de longe entre os maiores do setor, que seria o Prologis com 92 bilhões. Mas é um REIT que vem performando muito bem, eles têm uma estratégia de investir nos mercados costeiros ali, que eu acho muito interessante, muito legal. E vamos ver o lucro, o FFO do TRNO.
Olha esse gráfico, é uma rampa de skate isso aqui. Em 2013 estava na casa dos 10 milhões e hoje está em 102 milhões. Então, em questão de 7, 8 anos, multiplicou por 10. É um resultado excelente, pessoal. O FPS, que é o lucro por ação, saiu de 1 em 2013 para 2 hoje, né? Então saiu de $1 para $2, que dobrou aí em questão de 7, 8 anos. Então, muito interessante, muito bom. E o top 1 dessa lista, o meu top 1, o REIT que eu acho mais interessante é o... Não é isso que vocês estão pensando, meus caros gafanhotos, mas é o REIT Income, que é um REIT que está no setor de net lease, no setor de retail, que basicamente, pessoal, é um varejão, é tudo. São imóveis pequenos para um locatário, que seria farmácia, conveniências, lojas de $1, que são muito comuns nos Estados Unidos, mercearias, posto de lavagem, esse tipo de coisa e etc. E eles estão em 50 setores, então eles têm imóveis ali em 50 setores desse tipo, do varejo ali, imóveis pequenos. Só que eles têm simplesmente 6.700 imóveis, então é muito grande, é muito imóvel. Imagina como você está diversificado investindo em um único REIT. Tem um dividend yield de 4,2% ao mês, que é um dividend yield interessante, nem é baixo, nem é muito alto. E um ponto legal aqui é que eles pagam dividendos mensais, tá? É um dos pouquíssimos REITs que fazem isso. Geralmente os REITs pagam dividendos trimestrais. Então o REIT Income é um dos poucos que tem essa proposta de pagar mensalmente, que é muito legal, né, para quem busca uma renda passiva. Tem uma dívida líquida por EBITDA de 6,6, que já é um pouco alta, mas ainda tolerável. Esse é um dos fatores de performance. Mas assim, para o REITs isso é bem comum, tá, pessoal? Como eu falei, é até normal ter dívida líquida de 8, como o caso do AMT, e muito mais do que isso. Mas ainda tá tranquilo, tá dentro do limite ali. Tem um valor de mercado de 26 bilhões de dólares e é o maior do setor de net lease. É o maior do setor dele, o que também é um fator de performance muito bom, como a gente já viu aqui. O FFO, que em 2011 era na casa dos 300 milhões, hoje está em 1,2 bilhões, então multiplicou por 4 em 10 anos, o que é muito bom, mostra um crescimento bem constante. E o FPS, que é o lucro por ação, saiu de 2 ali em 2011 para 4 hoje, né? Então, o que também dobrou em 10 anos, é muito legal, muito interessante. Beleza, mas a gente já tem o top 5, o que é que a gente aprende disso aí? O que é que a gente vê em comum nesses 5 REITs? Bem, basicamente são grandes REITs, todos eles são grandes, claro, tem alguns muito maiores, mas todos têm valor de mercado ali de bilhões de dólares. Tem um dividend yield relativamente baixo, que é outro fator de performance. Tem a dívida controlada, apesar de alguns ter uma dívida maior do que os outros, mas ainda assim, basicamente todos têm uma dívida controlada, só o AMT ali que tem uma dívida já bem no limite mesmo, mas todos têm uma dívida controlada. Todos eles são bem diversificados, pessoal. Vejam que não tem nenhum com menos de 200 imóveis, já tem outros com 6.000 imóveis, até o AMT que tem mais de 180 mil torres. Então todos eles são bem diversificados. E percebam que todos eles têm um FFO crescente e um FPS crescente e um crescimento bem estável desses números, né? O que é essencial, é isso que o investidor busca no longo prazo. Outro ponto também, pessoal, é que eu separei aqui basicamente um REIT de cada setor entre os principais setores. É claro que tem muitos outros, o setor industrial é um setor excelente, tem muitos outros REITs bons nesse setor, inclusive que eu tenho em carteira, mas eu separei ali o que eu acho realmente melhor. Agora tem o Prologis, por exemplo, que é muito bom, que é o maior do setor industrial, que merece referência aqui nesse vídeo. Tem o Story Capital do setor de net lease também, que também é muito bom, também tem em carteira. Enfim, tem inúmeros REITs muito bons, inclusive tem análise de muitos deles aqui no canal. Então eu vou deixar a análise aqui do Prologis, do PLD, que é o maior REIT do setor industrial, que, como eu falei, merece menção honrosa aqui nesse vídeo. Então já fica aqui com o vídeo do Prologis, que pode te ajudar bastante também. E se não deixou o like até agora, já deixa o like, pessoal, se inscreve aí no canal, que ajuda demais a gente que está começando, e vejo vocês no próximo vídeo. Até o futuro.